Oi, gente. Então, esse é o segundo episódio do Estudo em Foco, o projeto desenvolvido pelo segundo de ADM da turma B. Hoje nós estamos com os professores Valdeir e Cadu, professor de Geografia e História, e hoje a gente vai falar um pouco sobre esse tema e sobre o que vai cair mais no vestibular. Bom, primeiro eu não sei se vocês sabem quais que são, como que funciona esse podcast, mas primeiro a gente faz umas perguntas que a gente selecionou e depois a gente faz umas perguntas dos nossos seguidores, tudo bem? Tá bom. A primeira pergunta é: qual tema e área de sua matéria mais e menos cai nos vestibulares? Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer o convite, o pessoal de ADM. Muito legal. Parabenizar também pela iniciativa, né, que Obrigado. com certeza ajudará muitos alunos, muitas alunas que estão nesse momento ali focados nos estudos para os vestibulares e para o Enem. Vamos falar um pouquinho sobre os temas que são mais cobrados na área de geografia, né? Primeiro, é sempre bom falar o que é o Enem, a avaliação com 180 questões e uma redação. A geografia está dentro da área de conhecimento de ciências humanas, juntamente com história, filosofia e sociologia. Aí é feito no primeiro domingo, junto com a área de linguagens e também a redação. Eu poderia dizer que os três temas, historicamente, mais cobrados na área de geografia são, em ordem, geopolítica, geografia agrária e geografia urbana. Dentro da geopolítica, o movimento de globalização é, sem dúvida, aquele que é o mais cobrado pela banca. Bom, dentro da globalização, o que eu posso sugerir para o candidato, para a candidata? Estudem a divisão internacional do trabalho, estudem as guerras, os conflitos que estão acontecendo hoje no mundo, principalmente a questão da Palestina e do Estado de Israel, e também a guerra entre Rússia e Ucrânia. E a chamada Nova Guerra Fria entre China e Estados Unidos. Isso vem aí sendo abordado muito pela grande mídia, então fiquem ligados nesses temas. Dentro da geografia agrária, eu daria sugestão para que a ênfase fosse dada na Revolução Verde, um pacote tecnológico implementado a partir dos anos 60 e 70 no campo dos países subdesenvolvidos e que tinha como objetivo aumentar a produtividade e acabar com a fome no mundo. Objetivos esses que não foram alcançados. É muito importante que o candidato ele saiba o que é a Revolução Verde e quais foram as suas consequências. O aumento das monoculturas, o professor conhece muito bem, dos alimentos transgênicos, o aumento do uso de fertilizantes químicos, de agrotóxicos, inclusive com a contaminação do solo e da água. E dentro da geografia urbana, eu diria para o candidato dar ênfase no conceito de segregação socioespacial, gentrificação e conurbação, que são sempre cobrados, principalmente no Enem. E os assuntos dentro da geografia que não são tão cobrados, mas não significa que não são importantes. Sim. A questão dos climas não é tão cobrada assim, né? E eu diria também que geologia, que historicamente não vem sendo muito cobrado, mas que nos últimos vestibulares tem aparecido mais. E diria também para que esses candidatos e candidatas eles focassem muito em assuntos associados às mudanças climáticas.
impactos socioambientais e mudanças climáticas, mesmo a questão do clima em si, classificação climática, que é um assunto bem complexo, não tem o histórico de ser muito cobrado. Por outro lado, nós estamos vendo que o aquecimento global, o fenômeno antrópico, que acelera o efeito estufa, e as mudanças climáticas estão apresentando cada vez um índice maior de cobrança no Enem e nos vestibulares. Cadu, então, com você. Fala, querido. A gente vai continuar com a mesma pergunta, né? Qual o tema e a área que mais e menos cai nos vestibulares, na área de geografia? E histórias, quer dizer, no caso. Eu agradeço o convite. Obrigado. Fico lisonjeado de estar novamente aqui com o meu colega Valdeir e estar com vocês, né? Uma sala que eu gosto muito. E assim, eu costumo dizer que depende de qual é o modelo de vestibular que o vestibulando está tentando, né? Está enfatizando. Nós temos vestibulares mais tradicionais. E os vestibulares mais tradicionais, que têm os seus próprios regimes de avaliação, que fogem ao Enem, eles cobram muito ainda no aspecto do conteúdo, né, histórico. Então, dentre os temas que são mais cobrados, nós temos aí o tema de populismo, né, no Brasil. E dentro do populismo podemos destacar, e vai cair no vestibular, a Era Vargas, né? Não conseguimos fugir, Era Vargas, e também com ênfase no nacionalismo e também na ditadura do Estado Novo. E no governo JK, o nacional desenvolvimentismo. Temos também, com grandes chances de ser cobrado, a transição do Brasil colônia para o Brasil imperial, no processo de independência do Brasil, onde são cobradas ali as revoltas emancipacionistas, né? Conjuração Baiana, Inconfidência Mineira e Revolução Pernambucana. A Inconfidência Mineira é a queridinha dos vestibulares. Sempre cai Inconfidência Mineira no vestibular. Também temos, agora passando um pouco para a história geral, né, que nós conhecemos como história geral. Civilizações clássicas, Grécia e Roma, né, principalmente enfatizando ali na Grécia esse conceito de cidade-estado. E Roma, a constituição do Senado romano. Todo o processo de briga ali por direitos entre patrícios e plebeus cai bastante. Em história geral também é muito comum cair civilizações orientais. Egito também é uma civilização que cai bastante, né? Também, complementando o que o colega disse, as civilizações de origem abraâmicas, né? Principalmente para dar essa continuidade nas ciências humanas com a questão dos judeus e os palestinos. Então é importante estudar os hebreus, como o início da formação ali da origem abraâmica do Estado de Israel futuramente, a questão do sionismo, né, também é muito cobrado. Passando ali pela Idade Média, né, a Idade Média como um sistema, como um pontapé para os sistemas econômicos pós-medievais, né? Nós vamos ter a Idade Média e essa transição da Idade Média para a Idade Moderna, onde vai se falar muito sobre Renascimento, Iluminismo, o mercantilismo, o absolutismo e até chegar à acumulação primitiva de capitais, que vai dar origem ao capitalismo e todos os conflitos que vão acontecer no período do imperialismo até a Guerra Fria, né? Destaco imperialismo, Primeira Guerra, crise de 29, Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria, né? Então,
esses são os conteúdos que mais caem nos vestibulares tradicionais. Se formos falar de um modelo de avaliação tipo Enem, PSS, né, que são processos seriados, ou então o Enem, existe muito um modelo de história que é um modelo de história crítica, de nova história, que vai partir de um contexto jornalístico de atualidade, sempre cobrando parte do conceito histórico. Então, para o estudante que vai tentar o Enem, eu dou dois conceitos. Primeiro, leia jornal, assista blogs, podcasts, vídeos no YouTube sobre atualidade, canais, né? Porque a partir dessa história do tempo presente, vão se cobrar conceitos históricos mais tradicionais. O que menos cai, eu noto que menos cai esqueci também de falar sobre a questão do escravismo. O escravismo cai muito, né? E das condições análogas à escravidão. Também, dentro dessa linha, as interseccionalidades de classe, raça e gênero. E já vai um pouco para a filosofia e a sociologia, né? Isso cai muito. E o que não... Eu costumo dizer para os estudantes, eu nunca vi cair, sabe? Sim. Fenícios, sabe? Civilizações orientais, que são civilizações, assim, pouco abordadas nos livros mesmo, né? Fenícios, tá tendo um surgimento aí dos debates sobre o orientalismo, Índia e China, mas ainda não cai muito sobre história antiga chinesa, história da antiguidade da Índia, história da antiguidade dos povos fenícios. Também tem temas que já estão bem batidos, como, por exemplo, Brasil colônia, início ali da colonização, o chamado, entre aspas, descobrimento. Nós costumamos dizer que foi a grande invasão, o achamento, para ficar mais bonito, né? Então cai pouco, que está muito batido, né? E também vejo não cair muito aquele contexto do feudalismo, naqueles moldes do camponês, do servo, também não vejo muito cair. Então, os temas que menos caem, ao meu ver, são esses. Já que vocês falaram também de alguns acontecimentos, de ler jornal, alguma coisa do tipo, eu também queria fazer uma pergunta. Sobre a parte da redação, se cair algum tema relacionado à matéria, tanto de geografia quanto de história, quais as recomendações de filmes, séries, livros ou acontecimentos serão relevantes ressaltar, sabe, no meio da redação? Olha, sobre a redação, eu aconselho os estudantes a não cometerem o erro de serem personalíssimos, né? De colocar a sua opinião como um centro ali da produção do texto. Aconselho que utilizem, né, referenciais validados pelas academias e cite autores que sejam referência, não só referência de venda de muitos livros ou que está produzindo muito texto, mas que sejam referências como conhecimento válido, credível e verdadeiramente científico. Tomem cuidado, vou começar com cuidado. Cuidado com o que aparece
na rede social, principalmente em blogs de pessoas que não têm assim, uma estrada acadêmica, né? E sobre filmes, dei mais atenção aos documentários, do que nós chamamos de literatura histórica, sabe? Porque muitas vezes ali tem anacronismos, coisas que não são totalmente verdade. E dei também a atenção aos jornais, compreendendo as linhas editoriais, se elas são linhas mais progressistas ou são linhas mais conservadoras. Isso vai fazer com que o seu texto tenha credibilidade e que possa ser corrigido ao olhar que a academia quer, né? Que a universidade quer, que é um estudante crítico, reflexivo, com referenciais teóricos, que é capaz de levar ele ao que a universidade pede, que é pesquisa, ensino e extensão universitária. Concordo? Plenamente, professor. Eu acho que a gente precisa falar qual é a proposta de redação do Enem. Né? Os candidatos, eles muitas vezes vão para a prova do Enem sem terem treinado um texto dissertativo argumentativo, que é a proposta de redação. Logo, é um texto dissertativo argumentativo em que a banca ela te apresenta uma situação problema. E você precisa apresentar soluções para essa situação problema a partir do, corroboro com a fala do professor, de referenciais teóricos, de pesquisadores que têm ali a chancela acadêmica. Isso é importante. O eu acho, dentro da redação do Enem, pode te tirar preciosos pontos. Então, para isso, esse candidato ele precisa o quê? Ele precisa ter uma bagagem de leitura. Não só ali ver vídeos no TikTok, no YouTube, mas é importante que ele tenha uma bagagem de leitura, de reportagens, de matérias, de jornais. Não endosso as palavras do professor. É muito importante também que o aluno ele saiba qual é a linha editorial do material que ele está lendo, né? Se é uma linha mais progressista, se é uma linha mais conservadora, e não há problema nenhum em ler as duas. Eu acho que, inclusive, ele deve ler, né, as duas para tirar suas próprias conclusões, suas próprias opiniões, mas sempre focado naquilo que a ciência coloca naquele momento. Isso é muito importante. Como sugestão, eu gostaria de deixar aqui uma sugestão para as pessoas que estão nos assistindo. Em 2021, eu gravei juntamente com duas colegas, companheiras, professores do Rio de Janeiro, uma professora de literatura, outra professora de língua portuguesa, mas ambas formadas em letras, obviamente, uma entrevista aonde elas dissecavam a redação do Enem. Foram 2 horas onde elas apontam todas as demandas da proposta de intervenção do Enem. Acho que o pessoal está curioso agora, né? Onde que eu vou encontrar isso aí? Além de professor da ETEC, de outras escolas, eu também realizo trabalhos dentro de movimentos sociais. E um desses movimentos sociais que eu participo é um jornal alternativo comunitário do Rio de Janeiro, chamado Jornal Abaixo-Assinado de Jacarepaguá. Essa entrevista com a professora Juliana e a professora Natália pode ser encontrada lá no Facebook desse jornal. É só digitar no Facebook Jornal Abaixo-Assinado de Jacarepaguá e procurar, tem vários vídeos, procurar o vídeo dessa entrevista, que eu tenho certeza que vai ajudar muito quem está aí tentando, né, estruturar, tá, um texto pensando no tema, que acho que a grande dúvida, né, do candidato ao Enem, né, qual vai ser o tema? Qual vai ser o tema desse ano? E a geografia, assuntos
que nós abordamos nas aulas de ensino médio de geografia já foram temas de várias redações do Enem. Eu vou citar aqui 3. 2001, desenvolvimento e preservação ambiental. Como conciliar essas duas coisas? 2008, a máquina de chuvas da Amazônia. Falando sobre massas de ar, sobre rios voadores. Então, demanda já um conhecimento prévio dessa parte de climatologia. E 2012, movimentos imigratórios para o Brasil no século XXI, que é um conteúdo que nós estudamos em demografia, que é uma ciência auxiliar da geografia. E poderia citar outros temas que, indiretamente, você usa conceitos geográficos para trabalhá-los, mas esses 3 especificamente são temas que nós, professores de geografia, abordamos com os alunos em sala de aula no ensino médio. Então fica a minha sugestão para quem está assistindo o nosso podcast, para que visite a nossa página lá do Jornal Abaixo Assinado Jacarepaguá, procure o vídeo da entrevista com as professoras Juliana e Natália, que irão, sem sombra de dúvidas, ajudá-los. Vou também dar algumas dicas também que foram temas de vestibular, né? A gentrificação, né? Que passa pela ideia de especulação imobiliária, tanto em áreas urbanas, como também em áreas tradicionais. Ramificando aí da gentrificação, vamos para a questão do marco temporal. É um tema bem forte. E a polarização política e ideológica e o voto, em especial, nesse contexto de cenários eleitorais muito marcados pelo lobby. O lobby neopentecostal, o lobby das elites industriais e comerciais, das bancadas do agronegócio, e também o lobby dos movimentos sociais pós execução da Marielle, quando houve um apelo à ampla participação dos movimentos sociais, movimento indígena, negro, LGBT, a política, de modo a frear o avanço de lobbies que estavam dominando e polarizando a política, né? Então, esses são temas também que são fundamentais para que um pré-universitário estude. Obrigado. Então, pelo tempo, gente, não vai estar dando para fazer as perguntas das pessoas do Instagram, infelizmente. Mas fica aí as dicas que vocês deram, foi muito importante. Vocês falaram bastante sobre bastante coisa. E eu acho que vai servir muito de ajuda para vocês no futuro, caso vocês forem fazer vestibular agora ou daqui a mais um tempo para frente. Gostaria de finalizar. Obrigado, Cadu e Valder, por participar mais uma vez aqui do podcast. E é isso, gente. Até mais. Tchau.